Aí vem a pergunta, né? Por que benzeno? Por que benzeno, desse universo imenso? Primeiro, porque ele é uma substância química cuja toxicidade é reconhecida desde o século XIX. Quase no finzinho do século XIX, já haviam produtos indicando que, a longo prazo, na exposição, havia alteração do sangue. No Brasil, desde 1932, a primeira lei proibindo o benzeno, era proibido o contato de mulheres com o trabalho com benzeno. Depois, amanhã, a gente vai falar mais detalhes sobre essa história. E, nessa época, ele ainda é tratado como uma substância química perigosa, sem muitos cuidados adicionais. O PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ele publicou um livro, esse livro, aqui embaixo está o link do livro, se vocês depois quiserem ter mais detalhes, é de 2013, não deve mudar muito em função da crise, não tem muito mais coisa depois de 2013 em termos de produto químico, né? Então, esse livro é muito interessante porque ele faz um panorama dos produtos químicos no mundo. Quais são os mais produzidos, para que serve, os principais, tem toda uma história sobre cada um deles. E entre as substâncias químicas que são consideradas orgânicas, que é o metanol, etileno, propileno, butadieno, xileno, benzeno e tolueno, são os principais produtos químicos orgânicos, matéria-prima de um monte de coisa, o benzeno está colocado como o 5º produto químico mais produzido no mundo. Então, imagina a gente querer falar assim, abaixa o benzeno, proíbe o benzeno, né? É uma coisa extremamente complicada em relação ao impacto que ele tem no mercado, na indústria. Ele começou a ser tratado no Brasil de forma diferenciada no começo da década de 80, em função da pressão dos sindicatos metalúrgicos de Santos, que contrataram uma médica do trabalho lá, e essa médica começou a atender muitos casos de trabalhadores com alteração hematológica, e aí foram detectar que essa alteração é devido ao benzeno na siderúrgica. E amanhã a gente também fala com mais detalhes, né? E aí culminou com o acordo de legislação do benzeno em 95, né, completando agora 20 anos. Ele não é só preocupação no Brasil, né? Vários países do mundo têm artigos e têm estudos relacionados com benzeno. Depois que foi feita a União Europeia, e que a União Europeia começou a fazer as primeiras legislações relacionadas a toda a União Europeia, um primeiro trabalho que ela fez foi colocar um limite para o benzeno. Benzeno e monóxido de carbono, que, na época, foram identificados como os principais produtos que mereciam uma atenção diferenciada. Importante também fazer isso, né? Às vezes fala, bom, está vendo, até a União Europeia tem limite para o benzeno. Não é. Ela tem um limite para poder fazer controle da exposição, mas ela mesmo colocou que esse limite foi estabelecido como uma forma de diminuição de risco, não que ela admitia que existia um limite de tolerância para o benzeno. A Organização Mundial da Saúde também coloca o benzeno entre as 10 principais prioridades químicas que ela considera importante que haver uma intervenção e um controle especial para a saúde pública, né, inclusive. Nosso benzeninho está aqui, ó, entre os 10. Outro é o asbesto, né, o amianto, que não preciso falar, né, existe toda uma discussão mundial em relação ao banimento. Amianto dá para banir. Dá para banir porque tem substituto para todas as ocupações. Parece que a única que ainda não descobriram é o tal, alguma coisa de foguete, mas, enfim, de uso extremamente restrito, né? O arsênio, acho que a gente, pelo menos eu desde criança ouço falar, né, de veneno, como veneno, já foi usado até como veneno para matar rato, e é muito tóxico, está proibido para isso, é extremamente tóxico. O ar poluído é uma outra preocupação da Organização Mundial da Saúde. O IARC considerou o ar poluído como reconhecidamente cancerígeno, inclusive, e principalmente por causa das partículas pequenininhas, que são nanopartículas, e a gente vai falar sobre no próximo curso, né? Pesticidas perigosos, também outra, né, briga mundial, no Brasil, principalmente, que é o campeão mundial de uso de pesticida, né, de agrotóxicos ou venenos agrícolas, dependendo do... Todos eles significam veneno, né? Mercúrio é outro produto também de muita preocupação,
Tem muita caso de intoxicação, há muitos anos já que existe todo um movimento internacional para o mantimento do mercúrio também, metálico, principalmente em termômetro, em equipamentos de laboratório, equipamentos de controle, vários tipos. O chumbo também é outro produto químico muito antigo, bastante tem uma quantidade enorme de estudos mostrando a toxicidade do chumbo. O flúor é uma coisa complexa, né? No Brasil, nós tomamos diariamente água fluoretada, que é obrigada por lei, né? Mas os estudos toxicológicos mostram que o nível de benefício que o flúor pode trazer, que colocam água na água justamente para isso, né? Porque diminui cárie, porque aumenta a rigidez dos dentes, não sei o quê. Mas o limite entre você ter a ação protetiva do flúor e ter uma fluorose, isso é, retirada do cálcio do sangue, a fluorose é um tipo de osteoporose, né? Você vai retirando o cálcio do sangue e vai fragilizando os ossos. Teve um estudo epidemiológico feito em São Paulo que tem crianças já com pouca idade com fluorose. Imagina, por quê? Porque o dentista manda fluoretar, pôr flúor no dente do nenê, né? Toma água fluoretada, e aí vai, e tem lugares que, por natureza, a água já é fluoretada, mas como a lei manda para colocar uma determinada quantidade, todo mundo coloca, né? Só para a gente ter uma ideia de como o poder econômico influi nisso, se eu for discutir a origem dessa legislação, é um caso curioso. O flúor ele é basicamente subproduto da produção do alumínio, do bauxita. Então, o que acontece? Quando o Brasil começou a produzir muito alumínio, começou a sobrar flúor, né? Então, vamos inventar uma leizinha para poder dar uso para esse produto que está sobrando no mercado. Então, essa que é a origem de fluoretar. Tem um certo benefício em termos de proteção dos dentes, principalmente, né? Mas tem todos esses aspectos toxicológicos que, por enquanto, a gente vê muito pouco estudo sobre isso. As dioxinas também são produtos perigosíssimos, extremamente tóxicos, produzido principalmente em queima de polímero, que tem cloro na molécula, como o PVC. A gente tem tido uma preocupação muito grande com as dioxinas, principalmente nas periferias das cidades, o pessoal tem um costume de queimar lixo, geralmente com plástico. Se forma essas dioxinas, você vê criançada, tudo correndo em volta, né, daquela coisa queimando. É extremamente grave aquilo. Elas formam os incineradores. Incineradores, para não formar dioxina, tem que ter um cuidado muito grande na incineração. Você vê que cada produto desse daria um curso, né? E cádmio também é um produto cancerígeno que também está sendo discutido, é muito usado em chip, em outras coisas aí que a gente usa no dia a dia. E o benzeno. Então, vocês estão vendo que são 10 produtos químicos que a Organização Mundial da Saúde destaca, não que são os únicos, obviamente, que são tóxicos, mas que se destacam em relação à necessidade de controle para evitar as doenças. Como é que a gente pode estimar o número de trabalhadores ou de população em geral que pode desenvolver uma leucemia, que é o principal câncer relacionado com benzeno, em relação à exposição? A Organização Mundial da Saúde, ela supõe que mil trabalhadores expostos a 1 parte por milhão de benzeno, 3 deles vão desenvolver leucemia. Esses estudos são, às vezes, até contraditórios, dependendo do autor, porque eles pegam uma população para estudo diferente, né, com outras características genéticas, outras características de alimentação, e aí a resposta é um pouco diferente. Tanto que, por exemplo, o Peter Infante, ele acha que, para trabalhadores expostos a 1 ppm durante 40 anos, 13 deles vão desenvolver câncer. Isso é muito alto, é muito. O que seria, vamos dizer assim, aceitável em termos de risco do uso de um produto químico, seria mais ou menos 1 caso por 1 milhão de expostos. Por que esse número, 1 caso por 1 milhão? Porque é mais ou menos a probabilidade de você ir a óbito por causa de um raio, que é um processo natural, né? Existe, estatisticamente,
uma relação mais ou menos desse tipo. Uma morte por raio para cada 1 milhão de habitantes. Em São Paulo, isso é impressionante. São Paulo, o Estado tem 50 milhões de habitantes, mais ou menos, e o ano retrasado teve 57 mortes por raio. Então, é mais ou menos a relação de 1 habitante por 1 milhão. Então, não dá para você esperar que uma indústria seja mais segura, né, do que você morrer por um efeito natural. Então, isso seria, vamos dizer assim, o que seria aceitável em termos de risco. Mas o benzeno, com 1 ppm, vocês estão vendo que existe 13 casos por 1.000. Imagina, por 1 milhão, seria 1.300 casos em 1 milhão. Né? Então, é um número extremamente significativo para a gente se preocupar. A EPA, que é a Agência Americana de Meio Ambiente, ela também faz algumas relações. Ela acredita que haveria um caso de câncer em 10.000 pessoas expostas de 4 a 13,5 partes por bilhão. Partes por bilhão. Aqui aumenta 1 para 100.000, diminui aqui a exposição, e 1 para 1 milhão diminui. Então, vocês estão vendo que há uma preocupação internacional muito grande em relação ao benzeno, e o risco dele é muito grande. A Comissão Europeia, a Comissão das Substâncias Perigosas da Alemanha também faz uma estimativa de risco de exposição a benzeno. Eu chamo a atenção para esse slide pelo seguinte: nós vamos depois discutir isso para reforçar a ideia, existe toda uma discussão, até no nível da Comissão Nacional do Benzeno, para se voltar a algum limite de exposição para o benzeno. Não como limite de tolerância exatamente, mas algum limite de exposição, já que o nosso parâmetro não tem relação com a exposição. Né? E eles citam muito a Alemanha como exemplo, porque o nosso limite hoje, o nosso valor de referência tecnológica, é baseado na legislação alemã da época que foi feito o acordo do benzeno. E não existe mais isso. A Alemanha mudou o foco de avaliação de risco em relação à exposição a agentes perigosos, principalmente cancerígenos. Para o benzeno, para todas as substâncias químicas perigosas, a Alemanha estabeleceu um critério de avaliação de risco que eles dizem que é próximo ao farol de trânsito, que tem um sinal vermelho, amarelo e verde. Né? A concentração que daria ideia ao sinal vermelho é inaceitável, é intolerável, tem que ter controle, ou fecha a empresa, ou qualquer coisa assim. A concentração que desse ideia do sinal verde é tolerável. Então, você está aceitando aquele risco para as pessoas expostas. E o amarelo seria intermediário. Nesse caso, o que ela considera como tolerável? Tolerável, acima do qual não poderia existir. Seria uma concentração de 0,6 partes por milhão de benzeno no ar, que daria 4 casos de morte para 1.000 trabalhadores expostos. É um resultado alto, mas esses valores são os valores negociados na Alemanha. Quer dizer, os próprios trabalhadores concordaram com isso. Por quê? Porque, em função do estado tecnológico das empresas, se não aceitarem isso, a empresa fecha. Então, existe todo, vamos dizer assim, quase como adicional de insalubridade, né? Assim, um acordo para que seja possível algumas indústrias continuarem funcionando. Esse número 0,06 ppm significa um risco de 4 casas por 10.000, é considerado um risco aceitável. Quer dizer, se a concentração ambiental estiver abaixo disso, aparentemente, eles concordam em não terem nenhum tipo de controle, mas isso daí foi até 2013, agora já é de 0,06 partes por milhão, significa 6 partes por bilhão. É uma concentração extremamente baixa, que eles consideram que existem 4 casos ainda em 100.000 expostos. Ainda o risco é alto, mas, como eu estava falando, eles sempre consideram esses valores em cima de valores negociados. Eles se partem de estudos epidemiológicos, né, e os trabalhadores concordam que, para não perder o emprego, para a indústria não fechar, aquela coisa toda, ainda seja aceitável 4 casos em 100.000 expostos. Tá? Então, essa que é a filosofia que é por trás
desta proposta de fazer uma mudança. Lá na Alemanha foi aceita, né? E também a bancada patronal, volta e meia, vem com essa proposta. Eu, particularmente, tenho restrições a essa proposta. A gente vai discutir um pouco mais amanhã, quando for discutir avaliação ambiental, porque isso depende de avaliação ambiental. Você tem que avaliar o ambiente para chegar nesse número, ou nesse ou nesse. E a gente confia na avaliação ambiental que é feita. É muito fácil conseguir esse número, se você quiser, entendeu? Você pega um dia que ninguém está trabalhando, um dia que está tudo... né, acabou de fazer manutenção, está tudo funcionando, aí você fala que está tudo ótimo, né? Então, é complicado, essa discussão ainda vai muito para frente, mas eu queria colocar para vocês verem o estágio que nós estamos aí nas discussões do benzeno. Bom, então, isso um pouquinho para mostrar para vocês por que benzeno, né? Ele é uma substância química bastante perigosa, preocupação mundial, todo mundo preocupa com benzeno, existe trabalho científico de tudo que é língua, todos os países do mundo, então, não é só no Brasil que se preocupa com o benzeno, tá? E o que é o benzeno, afinal? O benzeno é isso, é uma substância química do tipo hidrocarboneto aromático, de odor característico, líquido, volátil, incolor, altamente inflamável, explosivo, não polar, lipossolúvel, vapor mais pesado que o ar e mais leve do que a água. Vamos ver cada uma dessas coisas. Toda substância química que é chamada hidrocarboneto é porque ela é formada basicamente de hidrogênio e carbono, né? Então, essa é a origem da palavra hidrocarboneto, né? Tem alguns hidrocarbonetos que têm mais do que carbono e hidrogênio, então são hidrocarbonetos alifáticos ou halogenados. Então, são hidrocarbonetos que têm ou cloro, ou bromo e iodo, que são a família dos halogênios, e assim por diante. Mas, quando fala hidrocarboneto, é isso. São substâncias químicas formadas de carbono e hidrogênio. Aqui tem um pouquinho melhor a estrutura, né? Então, são 6 átomos de carbono do benzeno, cada um deles tem um hidrogênio ligado, e aqui ele tem duplas ligações, e chega nessa estrutura desse jeito aí. Por que ele é aromático? Ele é aromático porque ele tem um odor agradável, realmente. Eu, infelizmente, sei disso porque eu já cheirei benzeno. Já fui vítima de intoxicação aguda por benzeno. Na época que eu comecei a minha vida profissional, eu comecei num laboratório lá no IPT, lá em São Paulo, na cidade universitária, e eu fazia extração com solvente para fazer identificação de produtos químicos. Um dos solventes que eu usava era benzeno. E era um laboratório construído sem janela, sem capela, nada. Então, a evaporação do benzeno fazia em cima da mesa, e aquele benzeno evaporando e indo para o corredor, contaminando o prédio todo. E eu não tinha a mínima noção, obviamente, de que aquilo era tóxico, né? Um cheiro agradável. Isso é um perigo para o produto químico tóxico ter cheiro agradável. Se o produto químico tóxico tem cheiro ruim, a gente sai correndo, né? Que nem o gás sulfídrico. Você não consegue ficar próximo de gás sulfídrico ou mercaptana, porque tem um cheiro horrível. Então, você vai embora, sabe que está vazando. Agora, quando o cheiro é agradável, a gente não percebe, né, que aquilo faz mal para a saúde. E eu não percebia. Aí eu comecei a ir para casa morrendo de dor de cabeça, enjoada, passando mal. E eu, pela minha experiência pessoal, infelizmente, é que eu comecei a perceber que esses sintomas eu tinha quando fazia trabalho com benzeno. Enfim, tive consequências por isso, mas daí são uns 500. Então, por isso que a gente fala que você tem que acreditar nisso. Quem nunca cheirou benzeno, né, nunca ia na tentação de cheirá-lo, porque ele é tóxico e não tem limite de tolerância. Por que ele é líquido? Ele é líquido por conta das suas propriedades físico-químicas, né? Ele tem um ponto de fusão de 5,5 graus, quer dizer, ele passa do estado sólido para o estado líquido a essa temperatura, e ele entra em ebulição, ele ferve a 80 graus, 80,1 graus, né? Então, na nossa temperatura ambiente, em geral, no Brasil, fora a região sul, que chega abaixo de 5 graus, né? Na maioria dos estados no Brasil, o benzeno está na fase líquida, porque nós estamos numa temperatura entre 5,5 e 80 graus, né? Então, é o estado usual do benzeno no nosso dia a dia.
Bom, mas se ele está líquido, por que ele é perigoso para a gente? Por que a gente acaba respirando benzeno aí no nosso ambiente de trabalho? É porque ele é volátil, né? Então, ele é líquido, mas ele não fica líquido o tempo todo. Ele vai evaporando, ele vai passando para o estado gasoso a uma temperatura muito mais baixa do que o seu ponto de ebulição. E o que define a possibilidade de uma substância ser volátil é uma propriedade físico-química chamada de pressão de vapor. O que é essa pressão de vapor aqui? Aqui tem uns desenhinhos que mostram para a gente. Quando você tem um frasco com algum tipo de substância num ambiente fechado, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai evaporar, né, no restante do ambiente. Aí chega uma hora que ele tem velocidades diferentes de evaporação, conforme a substância, e tem uma hora que ele satura. Ele evapora até uma certa quantidade e aí satura. Na verdade, existe um equilíbrio. Algumas moléculas aqui saem, outras entram de novo. Então, existe aqui um equilíbrio. Bom, então, o que acontece? Quando chega no equilíbrio, a pressão que o vapor que está aqui em cima exerce sobre o líquido para evitar que ele se evapore mais é chamada de pressão de vapor. Tá? Então, a substância vai evaporando, evaporando, até chegar uma hora em que a quantidade de material que tem aqui em cima, no chamado espaço vazio, não é vazio porque tem todas essas moléculas lá, chega uma hora que essas moléculas fazem pressão na superfície do líquido e para de evaporar. Isso daí é chamada de pressão de vapor. Cada substância química tem uma pressão de vapor diferente. Então, aqui é um exemplo. O éter é muito mais volátil, o álcool etílico menos, a água menos ainda. Então, se vocês tiverem 3 frascos com a mesma quantidade de água, etanol, que é o álcool etílico, e o éter, depois de algum tempo, quase vocês não percebem mudança do volume da água, o etanol evapora, o éter mais ainda. Então, vocês vão ver aqui tem um espaço diferente depois de algum tempo, porque a velocidade, a pressão de vapor de cada uma substância é diferente, né? Então, que nem a gente viu aqui no dado anterior. A pressão de vapor do benzeno é 95 milímetros de mercúrio, que é uma unidade de pressão, e da água é 23. Então, qual que evapora? Quem que tem maior pressão de vapor, qual que evapora mais? Se vocês só pegarem esses números aqui, vocês já podem saber que substância química evapora mais. Tá? Quanto maior a pressão de vapor, maior a capacidade de evaporação. Deixa eu ver se a gente não colocou aqui. Não, acho que eu não coloquei um gráfico aqui. Uma tabelinha. Deu para entender isso? Então, benzeno é líquido, mas a gente cheira nos ambientes de trabalho. Toda vez que tem o benzeno aberto ou com algum ponto de evaporação. Né? Porque ele é volátil. E como gás, como ele não chega a ser gás, a diferença entre a gente chamar uma substância no ar de gás ou de vapor tem a ver com o ponto de ebulição da substância. Se a substância, na temperatura que nós estamos, já é gás, a temperatura já está acima do ponto de ebulição, então aquilo nós chamamos de gás. É o caso do oxigênio que a gente respira, que para você fazer o oxigênio ficar líquido, ele vai a menos não sei quantos graus, abaixo de 0, para conseguir o oxigênio ficar líquido. O nitrogênio, a mesma coisa. Então, eles são gases. Né? Agora, aqui nesse ambiente, nós temos o vapor de água. A água nesse ambiente é líquida, mas a gente está num ambiente úmido, porque ela evapora. Então, essas moléculas que deveriam ter líquida nesse ambiente, mas estão na fase de vapor, são chamadas de vapor. Então, a diferença quando se fala em gás e vapor é essa. Gás vai estar no estado gasoso na temperatura ambiente. Vapor deveria estar líquido, mas ele vai estar no estado gasoso porque ele evapora facilmente. Tá? Então, essa é a diferença do conceito quando a gente fala de gases e vapores. Qual é a preocupação nossa em termos de exposição ao benzeno?
Então, o benzeno vai evaporando. A maioria das pessoas, só consegue começar a sentir o cheiro de benzeno quando a concentração que ele tiver no ar é acima de 1 parte por milhão. Essa parte por milhão corresponde também a 3,2 miligramas de benzeno por metro cúbico. Essas duas coisas são, em termos de concentração, é a mesma coisa. 1 ppm significa a mesma coisa que 3,2 miligramas por metro cúbico, é só uma forma diferente de expor a concentração, né? A concentração é sempre uma relação entre uma quantidade de substância química e onde ela está dispersa. Tá? Concentração é isso, que nem concentração de pessoas na sala. Aqui nós temos uma sala com determinada metragem e o número de pessoas. Se a gente for dividir a metragem por pessoas, nós vamos dar número de pessoas por metro quadrado. Né? Deve dar 1 ou 2 pessoas por metro quadrado, mas na sala tem muito mais gente. Então, a concentração não é a quantidade total. Ela é uma relação, tá? Entre o número de substância no ar, no caso aqui nosso, e o volume onde ele está disperso. Se a gente farta em 1 parte por milhão, significa que nós temos 1 molécula de benzeno em 1 milhão de moléculas das outras coisas que tem no ar, dos outros gases que tem no ar. Ou nós podemos também falar em miligramas de benzeno, que aí é massa, pelo volume em que ele está disperso, que geralmente é metro cúbico. Tá? Ele não significa a concentração real. A concentração real não, ele significa a concentração real, não significa a massa, a quantidade de benzeno. Significa a relação dele aonde ele está disperso. E a gente pode fazer isso de várias formas. Pode ter várias unidades para falar sobre isso. Pode falar em watts por milhão, watts por bilhão, miligramas por metro cúbico, gramas por metro cúbico, gramas por litro, enfim. Os químicos inventaram montanhas de... Não foi os químicos que inventaram, né? Essa metrologia é universal e tem várias formas de expressar. A mesma coisa que a gente pode medir a parede aqui em metros, em centímetros ou em número de palito. O tamanho da parede é o mesmo. O número que vai identificar é diferente, porque uma hora nós vamos em metro, outra hora falando em centímetro, outra hora falamos número de palito. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do que significam essas concentrações. A gente, químico, nós estamos meio acostumados com esse conceito, mas a gente percebe que, às vezes, não é muito claro, né? Quando a gente fala o que significam essas concentrações dos produtos químicos no ar. Então, vocês vejam, só a partir de 1 parte por milhão é que algumas pessoas conseguem sentir cheiro. E aí, além disso, tem uma faixa grande aqui, ó. Tem pessoas que têm sensibilidade olfativa muito menor. Só consegue sentir o cheiro de benzeno acima de 12 partes por milhão. Então, vocês imaginam o risco que isso significa, né? Quando você está sentindo o cheiro, você tem que sair correndo, porque a coisa já está séria. Já tem vazamento e a concentração ambiental já está elevada. Bom, à medida que o benzeno vai evaporando, ele pode chegar a 500 partes por milhão. Essa 500 partes por milhão significa risco iminente à vida e à saúde. Isso aqui foi dado pelo NIOSH. O NIOSH é uma agência americana ligada lá ao Ministério da Saúde da americana, que corresponde, né, salvos de vidas, proporções, à Fundacentro do Brasil. É uma instituição de pesquisa na área de segurança e saúde dos trabalhadores, tem uma montanha de publicações, e nos estudos que ela fez, que ela já chegou a essa relação. 500 ppm significa risco de morte, né? O benzeno hoje, felizmente, a gente não tem visto ambientes tão descontrolados que chegam a esse nível de concentração do benzeno. Mas o que acontece? Diminui a concentração, você não tem o risco de morte imediata, mas aí tem o risco de câncer. Então, em concentrações baixas, a ação do benzeno é um pouco diferente no organismo e dá origem a outro tipo de dano à saúde.